Olá, como vai? Começa agora mais um programa Silvana Rezende. Olha, é sempre um prazer estar com você, é um prazer ter a sua companhia e a gente que está sempre aqui querendo justamente colaborar. Colaborar com você que é empresário, com novas ideias, com novos exemplos, com novas informações. Colaborar com você que é funcionário, que também pode empreender. Muitas pessoas acham, né, que só um empresário, um dono de alguma coisa pode, na verdade, ser empreendedor. Não, você pode empreender dentro da sua profissão, sendo funcionário, sendo colaborador. Um bom colaborador, tendo novas ideias, tendo iniciativas e fazendo a sua empresa funcionar cada vez melhor. E você também que é estudante, está tentando escolher a profissão, a gente está sempre dando informações aqui e mostrando bons exemplos. O nosso programa é voltado para você ter sucesso, sucesso na sua vida, né? Não é simplesmente na vida profissional. Eu acredito que nós temos uma vida só. Essa coisa de separar a vida profissional de vida social, de vida pessoal, não dá pra gente fechar a porta e falar agora eu vou trabalhar e não vou esquecer, não vou lembrar do resto. Não, é a nossa vida. Se você tem uma vida profissional feliz, a sua vida inteira vai ser feliz e vice-versa. E nós estamos sempre trazendo empreendedores aqui ao nosso programa. Pessoas que estão fazendo diferente, que estão inovando aí fora. E hoje eu tenho muito prazer em receber o empresário Hugo Rosim. Entra, Hugo, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Silvana. Você Boa vem noite. contar a sua história aqui. Pode Obrigado. sentar aqui na nossa sala, no nosso escritório, para ouvir tua história. O Hugo, o que é interessante é que o Hugo é um cirurgião dentista, não é isso? Também formado pela USP. Isso. E que acabou descobrindo, né? A própria odontologia te levou a descobrir outras necessidades, né? E você hoje, em vez de atuar e ajudar pacientes, você tem ajudado e auxiliado outros dentistas também, não é? Exatamente. Agora, antes disso, a gente quer saber um pouquinho como é que começou, né? Eu quero deixar claro para você que nós estamos ao vivo aqui pela TV Mais, em Ribeirão Preto, e nós estamos também ao vivo para o mundo pela internet, ok, Hugo? E depois nós seremos reproduzidos, retransmitidos para as nets do estado de São Paulo, inclusive para a TV aberta, Canal 9, em São Paulo, capital. Então a gente está falando para muita gente. Que ótimo. Tá? Mas você, aqui a gente estava fazendo um briefing aqui, contando um pouquinho, né, da história do Hugo. Você falou que antes de pensar em ser dentista, você pensava em ser engenheiro. Tudo a ver, né, Hugo? Eu brinco, eu tenho alguns amigos que são engenheiros e eu costumava brincar com eles que dentista também faz ponte, né? Assim como os engenheiros. Mas eu tenho até hoje uma fascinação muito grande pela engenharia e num dado momento, eu era adolescente ainda, né? E apaixonado pela engenharia, eu fiquei preocupado que, é claro que é um grande equívoco isso, né? Coisa de adolescente, mas eu imaginei que se eu fosse engenheiro eu poderia correr o risco de não lidar com pessoas, né? Isso me deixou um pouco preocupado, né? E me fez repensar a minha escolha e acabei optando pela odontologia, que é uma profissão da área da saúde que obrigatoriamente ia me levar para o contato com gente, que é uma coisa que eu acho que eu gosto muito, né? Eu sempre gostei muito de me relacionar com as pessoas. Eu acho que a área de saúde tem essa magia de levar a questão do relacionamento humano à última potência, assim, né? Ela leva realmente o profissional... E se relacionar e deixar o outro calado, né? Nem sempre. Você era daqueles dentistas de ficar falando, conversando e o outro ali? Todo dentista tem um pouco desse problema de querer falar e o paciente não poder responder, né? Mas antes do dentista começar a falar e o paciente ficar de boca aberta, existe um tempo ali de muita conversa que tem que acontecer, né? E eu acho que esse contato é muito importante não só para o dentista, mas como para qualquer profissional da saúde. Aí escolheu ser cirurgião dentista, passou no vestibular na USP,
não é? Exatamente. E fez a faculdade tranquilamente querendo ser dentista. Ou apareceu alguma coisa nesse meio do caminho? Durante a faculdade, eu tive a oportunidade de ter algumas experiências ligadas ao próprio centro acadêmico e com organização de eventos científicos dentro da faculdade, que já foram mostrando para mim um caminho na área de negócios que poderia ter uma ligação importante e muito interessante com a odontologia, né? Era uma coisa natural tua, isso? Era uma coisa natural minha. Você queria mexer com outras coisas também? Eu tinha um desejo muito grande de expandir um pouco a minha área de atuação, né? Mas eu sempre fui também muito apaixonado pela odontologia, pelo que eu escolhi como profissão, né? E nunca deixei a odontologia de lado, né? Então, se eu estava lidando com qualquer área que fosse somar alguma coisa, a odontologia tinha que estar do lado. Tá. Eu sempre carreguei isso comigo, né? Aí foi 5 anos de faculdade? Foram 4 anos de 4 faculdade. anos de faculdade. Né? Mas o curso de odontologia também tem curso, tem alguns lugares. Hoje o curso de odontologia tem duração de 5 anos, na época era duração de 4 anos. E aí, no ano de 2002, um ano depois que eu me formei, eu fui fazer pós-graduação na área de radiologia, né, na Unicamp, e começou aí uma descoberta nova, né, algo muito rico para mim, que não só tecnicamente, falando pela área do diagnóstico, que é uma área que eu gosto muito, mas essa área do diagnóstico ela estava ligada com 2 áreas muito importantes, muito legais para mim, que era uma área de tecnologia, né, e uma área de negócios, né. Então, eu tinha uma oportunidade. Dentro da área que você gostava, que era odontologia. Dentro do berço da odontologia. Porque você percebeu alguma deficiência, alguma falta em alguma coisa que você falou, puxa vida, eu posso resolver isso aí, aproveitar essa oportunidade? Sim, eu acho que a odontologia passou por um período, Silvana, vamos dizer assim, nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, a odontologia sofreu muito, a própria medicina um pouco menos, mas a odontologia sofreu muito com a falta de tecnologia para o diagnóstico. Os dentistas fizeram o melhor que eles poderiam, né? Mas muito se errou por falta de diagnósticos melhores. Tá, né? Vamos explicar. As pessoas pensam que naturalmente o dentista acha a cárie, percebe se tem que fazer um implante, percebe... Só que muitas vezes, por exemplo, o dentista precisa que a gente vá fazer uma panorâmica, ou seja, que é uma radiografia Exatamente. daquilo que está por baixo que a gente não está conseguindo enxergar. Exatamente. Era aí que faltava mais recursos. Exatamente. Existem vários exames complementares, né, que podem ajudar muito, não só o dentista, mas o paciente também. Estou falando de fazer um tratamento mais rápido, estou falando de fazer um tratamento com menos dor, eu estou falando de fazer um tratamento até mais barato muitas vezes, né? Por conta de você identificar o problema de uma maneira mais assertiva e mais rápida. Às vezes fica cutucando e não precisaria daquilo. O problema Exatamente, não está tão embaixo assim. Todo mundo tem uma história para contar de um problema que demorou para ser resolvido no dentista. Tá. Né? Aí você percebendo isso, e aí? O que aconteceu? Eu comecei a acreditar que a área de diagnóstico podia contribuir muito, né? E que se a gente olhasse para o lado da tecnologia de equipamento mesmo, ela tinha muito para crescer ainda, né? Ela podia contribuir muito mais, né? E uma coisa que me chamava atenção era como que muitas vezes essa tecnologia estava disponível e os dentistas nem sempre sabiam como usar, né? Então, era uma ferramenta que estava à disposição dos profissionais, mas por falta de conhecimento, por falta de oportunidade, por falta de alguém simplesmente orientar o profissional nesse sentido, esse recurso não era utilizado, né? E aí eu acabei acreditando que tinha uma oportunidade de negócio aí, né? De desenvolver essa questão do diagnóstico para o dentista, né? De poder não só realizar uma boa radiografia, de executar um bom laudo, de fazer um diagnóstico, mas também de desenvolver essa parte educativa, de levar isso de uma maneira mais didática e mais prática. Que seria um diferencial também. Sim. Fazer com que ele acreditasse naquela nova tecnologia também. Exatamente. E que ele aprendesse e que ele apreendesse também. Exatamente. Né? Que ele utilizasse aquilo
por pura convicção, por acreditar que aquilo realmente ia somar no dia a dia dele, né? E aí? Bom, e aí, entre idas e vindas, em 2005 eu tive a felicidade de encontrar um grupo de pessoas que hoje são meus sócios, né? E a gente montou uma empresa aqui em Ribeirão Preto, que é uma clínica de diagnóstico. Todos são cirurgiões dentistas? Todos são cirurgiões dentistas, especialistas em radiologia e também especialistas em mais uma área, pelo menos, além da radiologia, né? Então a gente tem um corpo... O que a tua empresa faz, na verdade? Minha empresa presta serviço de diagnóstico para outros dentistas. Os outros dentistas encaminham os seus pacientes até a minha clínica, tá? Para que sejam realizadas radiografias e outros exames que vão auxiliar o diagnóstico desses pacientes. Tá. Mas aí, o que a gente tem que colocar? Acho que deve ter um vídeo, não é isso? Que você Sim. até mandou para a gente. Teria condições de colocar aí? Acho que é o vídeo do um vídeo mostrando ecodentistas. Um pouquinho do que é que se faz, como é que se faz Sim. isso que você está colocando para a gente. Sim, isso é um dos sistemas que a gente usa lá. Ele permite, na verdade, a distribuição de imagens, tanto para o profissional quanto para o paciente, de uma maneira muito, muito rápida e muito simples. Então, muitas vezes, os pacientes saem da clínica, né? E enquanto eles estão no trânsito, voltando para o consultório dos profissionais, o profissional já recebeu essas imagens e já está analisando essas imagens antes do paciente voltar no consultório. Tem um apelo enorme também esse sistema de sustentabilidade, porque ele elimina praticamente o uso de papel ou de filme para a entrega das imagens. Então, o paciente não precisa manipular película, eu não preciso ter papel nesse processo. Então, o dentista, no caso, eu sou paciente, por exemplo, aí eu preciso de ter uma radiografia. Sim. O dentista me orienta a ir até a sua clínica. Sim. Aí eu chego lá, faz a panorâmica, que é o raio-x. Sim, qualquer tipo raio-x, de exame. né? Qualquer tipo de exame. Não importa. E você, eu estou morrendo de dor, um exemplo. Exato, não é isso? normalmente isso acontece. Acontece isso, estou morrendo de dor. Automaticamente, por e-mail mesmo, vocês já encaminham. Exatamente. Seu dentista recebe um e-mail dizendo que o exame da Silvana já está disponível, ele vai acessar a área dele lá no nosso site e vai ver o teu exame muitas vezes antes de você voltar no consultório. Que interessante, que ele vê a imagem ali. E evita realmente, porque deve ser caro também, deve ter um custo, não só a impressão em si, mas a própria radiografia, não é? Que é um material plástico. Você tem um custo financeiro e você tem um custo ambiental muito grande também. Você tem papel, você tem plástico, tem tempo envolvido nisso, né? Na verdade, isso é enviado digitalmente para o teu dentista. Você recebe uma cópia que fica lá arquivada, numa área só sua, que você acessa com uma senha. Então, se amanhã você quiser ir para outro dentista, se você perder eventualmente algum exame físico que você tenha, né, alguma película, aquilo algum vai laudo, contigo, né? fica Você pode levar aquilo, sim, né, e acessar aquilo. A hora que você quiser. Eu já tinha visto esse procedimento, no caso, com outro tipo de exame de sangue, né, exames, na verdade, ambulatoriais, né, que tem também, que o próprio paciente pode chegar lá também e ver o seu exame, né? Sim. Agora, outras empresas podem fazer ou prestar esse serviço que você está prestando. Sim. O que você coloca, quer dizer, tem outros concorrentes, né, que acabaram aparecendo. Temos vários concorrentes. O que você coloca como diferencial da tua empresa e desse serviço, da importância do seu empreendimento? Olha, Silvana, tem uma história a respeito disso que ela é bastante interessante. Quando a gente começou, na verdade, em 2005, ano que vem a gente vai completar 10 anos, a gente trabalhava com um tipo de exame que não existia no interior do Brasil, ele só existia em capitais. Esse exame chama-se tomografia, né? Ele é muito conhecido na área médica, mas na área odontológica ele era pouquíssimo conhecido. E a DVI foi pioneira na realização desse tipo de exame, né? Realmente era um exame pouquíssimo conhecido entre os profissionais, e a gente percebeu que a gente tinha que se aproximar muito dos nossos clientes dentistas para orientá-los a respeito disso. Tivemos o trabalho de dar muita aula em universidades, em cursos de especialização, ensinando os dentistas a respeito do nosso
produto, do nosso serviço. Que pode ser um diferencial que outras empresas não têm. Eu tenho certeza que esse foi um diferencial, né? A gente vai continuar falando disso, o papo está muito bom, mas daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Não saia daí. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. O primeiro dia foi difícil, assim, pra mim. Eu tava com vergonha, assim, porque era tudo novo, né? O último dia foi, assim, alegre por ter terminado, concluído, mas com um pouquinho de tristeza porque acaba se desfazendo das amizades, né? Se vai distanciando. Eu já namorava, né? Quando eu entrei na faculdade, meu namorado também entrou junto comigo. Ele fazia administração e eu contábeis. E hoje ele é o meu marido. O sentimento que eu trago comigo é de alegrias vividas aqui. Nós estamos de volta ao programa de hoje aqui com um empreendedor, né? Nós estamos trazendo algumas pessoas que estão fazendo diferença. Muitas pessoas mudam de profissão durante a vida, outras têm um medo danado dessa transição. E a gente está trazendo gente que pode ter mudado, outras conseguiram continuar nas duas, levando as duas, mas o mais importante, pessoas que se encontraram e que estão felizes com a sua opção. E é justamente por isso que nós trouxemos hoje o Hugo Rosin, que é um cirurgião dentista, que é empresário, que é um empreendedor, não é? Que na verdade é um inovador. Hugo, a gente estava falando no bloco anterior do diferencial de vocês, que é justamente ir até lá para convencer, para explicar os outros dentistas da importância de usar a tecnologia que vocês tinham desenvolvido. Uma coisa é essa também. Exatamente. Né? E você, para isso, tem outros sócios que são dentistas também. Sim, nosso grupo é formado por 4 sócios, né? Todos são dentistas. Hoje, cada um está atuando numa área diferente da empresa. Ninguém mais está clinicando? Ninguém mais está no consultório? No consultório, clinicando, não. Mas um sócio ainda atua na área técnica, né? Trabalhando exclusivamente na área de laudos, né? E os demais não, os demais já estão atuando em outras áreas. A gente coloca aqui muito a questão dos desafios, né, do empresário. Eu sempre pergunto até, né, o que é mais difícil no Brasil hoje? Pagar o custo do Brasil, que são os impostos, né? Ter que trabalhar loucamente para pagar mensalão, petrolão, né, que tudo fica por conta de nós no dia a dia, Sim. Nossos impostos, né, os empresários principalmente. E você, no caso, conseguiu hoje ter mais 3, você falou, mais 3 sócios. São mais 3 sócios. É um outro desafio. Como é que é essa de conseguir combinar com sócios? O que vocês fazem para dar certo? Ter sócios é uma arte, né? Quando eu contei para alguns amigos e até para a família que eu ia montar um negócio com sócios, muitas pessoas me desencorajaram, né? Que acho que é natural de todo empreendedor, né? A gente escuta mensagem de apoio, ninguém dá, né? Mas um monte de história. Sempre tem uma história ruim para contar. Todo mundo tem uma história ruim para contar. Mas muitas pessoas me desencorajaram, era o único jeito que a gente tinha de começar, com sociedade. E eu acho que o nosso grupo de sócios, a gente brigou muito. Eu costumo dizer que... Brigou porque as ideias eram diferentes, um tinha que convencer o outro. Brigou por todo motivo que você pode imaginar, né? Alguns muito válidos, outros
pouquíssimo válidos, né? Mas eu acho que duas coisas conseguiram amalgamar, conseguiram manter a nossa sociedade unida até hoje. Primeiro, a certeza de que separados a gente não ia chegar em lugar nenhum. Que a gente só ia conseguir crescer com base na união. União com algum desgosto? Ok, mas que continuássemos unidos, né? E uma outra coisa que eu acho que mudou o rumo da sociedade foi quando a gente começou a implantar um procedimento de governança corporativa dentro de casa, né? E a gente começou a separar a figura dos executivos, ou seja, quem eram os sócios que trabalhavam dentro da empresa, ok? E que papel que eles desempenhavam, da figura do sócio acionista, investidor, vamos dizer assim. Desses 4, alguns não estão no dia a dia da empresa. Desses 4, um não está no dia a dia da empresa. E eu mesmo estive ausente por quase 4 anos, que foi um período que eu trabalhei numa indústria de equipamentos odontológicos aqui em Ribeirão Preto, onde eu não me desliguei do quadro societário da empresa, mas eu não trabalhava mais lá dentro, né? Então, nesse período, a gente conseguiu organizar muita coisa. Saber até onde vai, não é, o espaço de cada um. Eu costumo dizer... Se eu não estou o dia a dia ali, não tenho como dar pitaco ou dar opinião em tudo. Exato, né? E a gente costuma dizer, hoje lá, a gente tem uma expressão que a gente usa, de dizer com que chapéu que a gente está falando. Então, quando eu vou dizer alguma coisa para algum sócio, eu aviso ele se eu estou usando o chapéu de sócio ou se eu estou usando o meu chapéu de executivo, né? É uma dica. Para ele não misturar as coisas. Exatamente. Olha, isso não é pessoal, eu não estou falando mal da sua pessoa, mas o seu trabalho não está legal. E eu estou falando isso com chapéu de sócio, por exemplo. Você quer que o negócio melhore, né? A situação melhore. Isso melhorou muito a nossa relação, né? De separar essas coisas, mas para a gente separar essas coisas, a gente tinha que primeiro definir quem faz o quê. Foi mais importante então. Exatamente. Essa é uma dica que acho que vale para todo mundo aí que está começando um negócio. Comece da maneira profissional, vai ser bem mais fácil no futuro. Eu já cheguei até a entrevistar pessoas também, eu como consultora, estou dentro das empresas também na área de gestão de pessoas, e muitas vezes é escrito também isso. Sempre. As funções que cada um tem, até onde, porque as coisas mudam, olha, você não me falou daquele jeito, não, tudo por escrito, e aí tudo. você mostra e aquilo está assinado. Acho que é importante. Claro. Fica essa dica aí também para você. Sempre. Então, legal a questão da sociedade que vocês tiveram. Você sente falta de estar no consultório hoje ou não? Te supre esse outro lado? Olha, a vida clínica hoje não me faz falta, né? Eu acho que eu consigo viver bem sem a vida clínica, mas a gente acaba tendo muito contato com a vida clínica dos nossos clientes, né? Então isso, de certa forma, faz a gente matar a saudade um pouco, né? Você às vezes pode até debater alguma coisa com um dentista que está em dúvida sobre aquele diagnóstico. Isso é super comum no nosso trabalho, né? É algo que a gente Vira gosta muito de fazer. um consultor, na verdade. Sim, né? O radiologista hoje virou uma espécie de consultor. Outra coisa, eu queria colocar também, financeiramente, Sim. como é que tá? Tá melhor? Tá pior? Tá igual? Valeu a pena? Olha, Silvana, eu acho que valeu a pena, né? Eu acho que para todo mundo que tem um projeto de crescer, tem que pensar no longo prazo, né? Eu costumo dizer, eu acho que o nosso projeto é um projeto de longo prazo. Eu posso não estar... Se eu pegar... A minha remuneração hoje pode não ser a melhor de todas, mas eu acho que eu tô crente que eu estou fazendo algo que vai ser bom para mim no futuro. E para a empresa também. Está focado, então. Na verdade, daria para resumir, ou seja, eu até poderia estar ganhando mais se eu estivesse no meu consultório, mas eu não ganharia a médio prazo o que eu vou ganhar nessa empresa, que é o que eu estou pensando. É o que eu acredito. É isso que você acredita hoje? Eu acredito nisso. Eu acho que todo mundo que está empreendendo, obviamente, tem que pensar... Tem que acreditar, porque senão tem que ter um bom não projeto, sai da zona de conforto. Exatamente, né? Mas tem que acreditar e tem que pensar no longo prazo. E aí o que é interessante, a empresa, a gente está aqui trazendo os empresários, eu acho que notícia boa é para a gente colocar. A sua empresa chama DVI. DVI. Não é isso? O que significa DVI? Diagnóstico volumétrico por imagem. Tá. E vocês agora estão fazendo, ou estão inventando, criando uma outra coisa, né? Para nós sofrermos menos na cadeira do dentista, seria isso? Exatamente. O que é isso, então? Tem uma tecnologia nova chegando aí, né?
ela já existe há algum tempo, ela está se tornando hoje muito popular, muito comum nos consultórios. Ela se chama cirurgia guiada, né? Cirurgia guiada, ela permite que a gente faça uma simulação através de um software, né? Que coloque, esse software simula, tem um vídeo aí Tem mostrando imagem? isso. Tem vídeo, gente? Vamos colocar esse vídeo então? Esse, eu acho que é o outro. Esse é o outro vídeo, que tem as imagens. Mas pode ir explicando pra gente então, o que acontece? Esse software planeja com precisão milimétrica a posição que o implante vai ficar na boca do paciente, né? E em cima desse planejamento é construída uma guia, Sim. tá? Através de um material plástico, vamos dizer assim. E na hora da cirurgia, o dentista encaixa essa guia na boca do paciente e ele perfura exatamente... Não é esse aí, né? Não é esse aí, não é esse É aí. um outro vídeo. Esse aí é aquilo que ele explicou no primeiro. Exato. Vamos lá para tentar encontrar esse outro. Tem algumas imagens. Mas, Guia, explica pra gente. O dentista vamos perfura trocando em miúdos. exatamente no local A gente que ele vai faz colocar o umas... implante. O vídeo tá aí? É esse ou não? Não é esse. Esse aí? Não é, são imagens, não é isso? São imagens? Era um outro vídeo que estava Era aí. um outro vídeo. Era outro vídeo que estava aí. Me coloca uma coisa. Vamos supor, vou fazer uma cirurgia de vesícula, ok? Ok. É por laparoscopia. Não precisa mais Abrir, cortar, abrir. exatamente. É isso que vocês vão fazer? Podemos fazer um paralelo nesse sentido. Na verdade, o que a DVI faz? Ela faz as imagens, ela dá consultoria para o dentista na hora de fazer o planejamento, né? E faz a guia para o Para mostrar dentista. como vai ficar depois? Isso também? Também para mostrar como vai ficar, o paciente consegue, o cirurgião e o paciente conseguem saber exatamente a posição daquele implante, né? E o mais interessante disso, a cirurgia é uma cirurgia que praticamente não sangra. Né? Você Então, não na verdade, corta. não precisa de rasgar, cortar como tradicionalmente. Exatamente, exatamente. É uma cirurgia que dá um pós-operatório super confortável para o paciente. E aí acaba reduzindo preço também, valor também, porque o tempo de horas Sim, claro. do dentista Sim. vai ser menor. Sim. Tá. Uma pena, eu acho que não deu certo a gente colocar o vídeo, mas a gente depois, até na hora que colocar na internet, a gente Pode colocar o vídeo fazer lá. a edição isso. E se você que está aí assistindo quiser assistir também pela internet, vai estar esse vídeo mostrando o que é que o doutor, o Hugo, explicou aqui. Agora, o que você coloca pra gente? Porque você já está num outro empreendimento, este que você está pensando aí, que você já está praticamente no mercado, isso que vocês estão fazendo? Mercado, está no já mercado está no mercado já. Tá. Esse aí vai ser, na verdade, uma revolução. Então, está sendo uma revolução. Isso está sendo uma revolução, né? Se você conversar com pacientes que foram operados, por exemplo, no sistema tradicional e tiver a oportunidade de fazer um segundo ou um terceiro implante usando a técnica da cirurgia guiada, a experiência deles é inquestionável. Eles falam, olha, eu faria 1000 vezes dessa maneira agora, porque... Dá até para não ter mais medo de dentista. Com certeza. Dá para ter medo nenhum, mas... Agora, vamos colocar aqui agora, voltar para esse empreendedor. Você deve ter tido, na hora que você fez um curso conceituado, a USP, é difícil entrar na USP, não é qualquer um que consegue entrar, ainda mais num curso concorrido, tá? Você estava falando para mim antes do programa que na tua família, sua mãe é cirurgiã dentista. Minha mãe é dentista também, eu tive esse exemplo em casa. Teve esse exemplo. Quando você decidiu, até para impulsionar outras pessoas que podem estar nessa dúvida e tem uma pressão danada, de repente, de gente contrária às ideias, como é que foi isso? Olha, eu vou seguir outro caminho aqui agora, não é? Posso até ganhar menos nesse momento. Como é que foi isso e como é que você acredita que as pessoas que estão nos vendo agora, que podem estar numa situação que você passou, daquele drama, né, podem fazer, onde você foi buscar forças para isso, para resolver isso? Olha, eu acho que essa não é uma exclusividade da odontologia. Eu já escutei isso de várias profissões, as pessoas falando, mas a minha área está muito difícil. Todas as áreas. Acho que não tem nenhuma área que não tenha esse tipo de sofrimento, né? Mas tem que tentar, tem que buscar sempre. E tem que acreditar que o mundo muda muito rápido hoje. Se a gente tentar copiar os modelos que nos foram entregues,
a gente vai chegar exatamente no mesmo resultado, a gente tem que buscar alguma coisa que mude. Agora, estudar também aquilo que você estava pensando, por exemplo, eu tenho essa ideia, mas eu vou estudar muito antes de seguir esse caminho. Sempre, sem dúvida. Não dá para seguir cabeçada. Não dá. Dar cabeçada faz parte, mesmo quando a gente estuda, a gente ainda tem que dar um pouco de cabeçada, mas só na base da cabeçada não dá. Mas tá aí uma diferença nossa para os americanos, por exemplo, né? Lá não é vergonha nenhuma fracassar, errar. Muitas vezes o empreendedor, quantos fracassos você já teve? Porque a gente sabe que você está melhor, não é? E aqui no Brasil é vergonhoso isso, muitas vezes, para o empresário. É difícil, mas ele tem que mostrar isso como sendo um degrau. Não pode ter medo de fracassar. Exatamente. Faz parte do processo. Tem que ter a coragem, né? Tem. Hugo, olha, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Silvana. Parabéns pela sua história. Obrigadão. Bom? Sucesso aí e que você sirva, assim, de guia também, de exemplo para muitas pessoas. Muito obrigado. Parabéns a você. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Uma boa noite. Obrigada. Olha, para você também, nós vamos ficando aqui nesse bloco. Por aqui, daqui a pouquinho a gente volta. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. Eu tenho a sensação de dever cumprido e o sentimento que eu tenho é de gratidão a todos os meus professores, que tiveram muita paciência comigo, isso eu posso garantir. Quando eu penso no Moura Lacerda, eu penso nos amigos que eu fiz, no conhecimento que eu adquiri, na pracinha, que era o máximo sentar no banquinho da praça na hora do intervalo para tomar cappuccino. Fez todo o diferencial. A cultura que eu adquiri aqui, a convivência, enfim... Eu devo muito à instituição e a todos os conteúdos que eu tive a oportunidade de estudar e conhecer aqui. Então, eu acho que a palavra que traduz tudo isso é satisfação. Nós estamos de volta e agora para falar de um tema muito interessante. Não dá mais, gente, para a gente pensar hoje em ficar fora das redes sociais, não é? Facebook está aí, Instagram está aí, a internet no geral, e as pessoas pensam assim, não, isso é só para a vida pessoal. Não, as empresas cada vez mais estão pensando e se projetando através das redes sociais. Muitas vezes até porque é mais barato, mais em conta, mas depende do público também que você quer atingir. E nós fomos buscar, então, e explicar um pouquinho para você com uma empresa que é especialista em promover outras empresas pelas redes sociais. Vamos assistir então essa matéria que foi feita com a empresa iTech Brasil, que inclusive é a empresa que cuida das nossas redes sociais. Por isso que a gente conhece o serviço deles e nós queremos também te auxiliar com relação a essas informações. Roda VT. Oi, Silvana, hoje nós vamos falar sobre uma questão que envolve empresas e profissionais, que é as redes sociais, que está influenciando muita gente, principalmente no mercado de trabalho e no mercado corporativo. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com uma analista de redes sociais, que também é jornalista, que é a Marcela Gomide. Fala para a gente, Marcela, quais são hoje as redes sociais existentes no mercado e quais são as mais eficazes? Leonardo, a quantidade é extensa hoje no mercado de redes sociais. Para cada segmento, a gente indica uma rede social diferente. A gente não pode esquecer aqui as principais hoje, o Facebook, o Twitter, o Instagram, as empresas têm investido bastante, o LinkedIn, como ferramenta de negócio, também tem ganhado destaque dentro das empresas. Então, essas são as principais ferramentas que a gente tem falando de redes sociais no mercado hoje. As redes sociais influenciam o comportamento da sociedade?
Com certeza. Hoje em dia, qualquer pessoa que vai procurar um negócio, ou até mesmo para contratação de pessoas, a gente, dizendo do lado da empresa, para contratação de pessoas, os empresários têm procurado as redes sociais para saber como que é o comportamento do funcionário nas redes sociais, o que ele fala, o que ele pensa, se é uma pessoa que vai se comportar bem dentro da empresa. E por parte também do internauta, o que ele vai comer, o que ele vai vestir. Então, o que está lá na rede social é tido como verdadeiro, ou ele pega indicação de outras pessoas falando sobre determinado produto para ele poder consumir também. Se uma pessoa fala bem de determinado produto nas redes sociais, com certeza esse produto vai ser consumido também por uma terceira pessoa. Bom, e nós fomos às ruas também, várias pessoas têm dúvidas, mandaram aqui e a Marcela vai responder. Vamos acompanhar. Como gerar conteúdo interessante para o Facebook? É uma pergunta muito complexa, porque cada segmento é um conteúdo diferente. Fotos é uma coisa que chama muita atenção, que dá maior visibilidade para a empresa. Então, um produto personalizado, no caso de um restaurante ou de uma loja, ter o produto do próprio local na rede social é muito importante, porque o cliente vai consumir aquilo que você está postando. Pegar foto de internet e colocar como sua ali, não vai te dar um retorno. Então, é isso que a gente fala, conteúdo personalizado, com um bom texto e com um anúncio em cima dele é o que traz bastante retorno hoje nas redes sociais. Quais os conteúdos que os empresários devem ou não publicar? Cada cliente tem uma especificação, tem um negócio diferente, que a gente tem que avaliar qual é o conteúdo relevante que ele tem, qual é o conteúdo interessante, que vai trazer retorno dentro do seu negócio. Então, todo o planejamento que a gente faz é direcionado para aquele cliente específico. A gente faz todo o levantamento do que ele tem dentro da empresa e gera o conteúdo personalizado. Não é simplesmente a gente pegar o que está sendo falado na internet e publicar. Não, tem que ser uma personalização do negócio para poder chegar o cliente até você de uma forma mais tranquila e dar um resultado mais positivo. As empresas também podem utilizar o Facebook como estratégia de marketing? Com certeza. Hoje o Facebook é a maior ferramenta de marketing digital. A gente diz marketing geral, porque o custo de você fazer um investimento dentro do Facebook é muito menor comparado às outras ferramentas que a gente tem no mercado. Então, as empresas têm sim que investir em marketing digital. Facebook é o carro-chefe delas, tem outras ferramentas também, o LinkedIn, o Instagram, o Twitter, como a gente já citou. Dependendo do negócio, é o Facebook que vai alavancar todo o negócio do cliente. Lógico que junto com outras ferramentas de negócio, ele pode dar o resultado dele sim, junto com outras ferramentas. Marcelo, o que é mais recomendado? Um perfil para uma empresa ou a fanpage? Explica para as pessoas que estão em casa. São coisas totalmente distintas. O perfil é para a pessoa física, é para o consumidor, aquela pessoa que está na internet. A fanpage é indicado para as empresas, porque a fanpage é uma coisa mais profissional. Você consegue ter uma avaliação do público que está ali, o horário que ele acessa a sua fanpage, de onde ele vem, a sua idade, o sexo. Então, você consegue ter um mapeamento melhor, você consegue fazer um sorteio, você consegue fazer um anúncio. Então, a interação com as pessoas é muito melhor. Então, a fanpage é recomendado para as empresas hoje. Bom, e agora nós vamos então ver mais perguntas das pessoas que têm dúvidas sobre esse assunto. Vamos acompanhar. É importante contratar uma empresa especializada para cuidar das redes sociais da empresa? Com certeza, profissionalizar vai gerar mais um retorno mais garantido para as empresas. Tem todo um planejamento envolvido, um planejamento de conteúdo, de anúncios, que as pessoas que trabalham com isso investem em cursos, se atualizam, então buscam informações para poder oferecer o melhor para o cliente. Então, zelar pela marca é o melhor ponto, é o melhor investimento que você faz para o seu negócio. E ter profissionais qualificados para cuidar da sua marca, com certeza vai trazer um resultado mais positivo. Colocar pessoas dentro da empresa para fazer, claro, acontece muito, tem muito funcionário dentro da empresa fazendo. Só que de uma forma que às vezes chega até clientes que falam, não tive retorno nenhum com as redes sociais. O erro está aí, retorno com as redes sociais você tem, você vai conseguir. Se uma pessoa fizer um planejamento bem feito de conteúdo, de conversa, de relacionamento com as pessoas que estão ali, simplesmente postar nas redes sociais não é o suficiente hoje para trazer retorno. É uma pergunta até, uma resposta que você deu agora bem interessante, essa questão do retorno. Mais ou menos em quanto tempo que a empresa ela vai começar a sentir esse retorno na hora dela começar a fazer algumas campanhas, sorteios ou divulgações de informações dentro das redes sociais? Existe um tempo para isso?
Depende muito do negócio do cliente, como que é feito esse planejamento. O retorno pode vir no primeiro mês de trabalho, como pode vir 6 meses depois. É diferente de você pegar, por exemplo, uma assessoria de imprensa, que é um trabalho de médio e longo prazo de relacionamento com o jornalista. Nas redes sociais, não. Você está em contato com o consumidor direto. Então, se você faz uma estratégia bem feita para aquele consumidor, o resultado com ele vai ser muito mais rápido. Então, não tem um tempo para trazer retorno, mas a gente pode dizer que é a curto prazo que as empresas conseguem absorver isso e ver que esse trabalho de marketing está dando retorno. No caso, a gente diz de varejo, restaurantes, lojas de roupa, se você fizer uma postagem bem feita naquele dia para a pessoa direcionada, a probabilidade de você vender aquele produto no mesmo dia é muito grande. Então, sendo bem feito, o retorno pode vir imediatamente. Marcela, que recado que você deixa para as empresas e os profissionais que estão até nos assistindo agora, para que eles possam se dar bem tanto na sua carreira profissional, como também no mercado corporativo e no mercado de trabalho? A principal dica é avaliar muito bem as palavras custo e investimento. A gente está falando de investimento em redes sociais. A partir do momento que o empresário começa a ver isso como investimento na sua marca, ele tem um retorno melhor. Se ele começa a olhar como custo, é um custo a mais, esquece. Ele não consegue ter um retorno. Porque o investimento nas redes sociais, ele é a longo prazo. Então, o que a gente sempre fala, invista na sua marca, invista no seu negócio e utilize o que está aí de tecnologia, o que tem de maior tendência hoje, que são as redes sociais. É esse universo digital, é onde todas as pessoas estão conectadas, bilhões de pessoas estão conectadas e é ali que a sua marca tem que estar. Então, se você fizer um trabalho muito bem feito, muito bem planejado, naquela ferramenta de rede social indicada pela agência, o retorno é garantido, com certeza. E aí, a entrevista com a Marcela que é do grupo iTech Brasil. Olha, se você quiser mais informações, entra no site www.itechbrasil.com. iTech, como é que escreve isso aí? I-T-E-C-H Brasil, ok? .com. No Facebook também, o grupo iTech Brasil, e no telefone, se você quiser ter mais informações, é o 16 3236 8632. A gente fez a entrevista com a Marcela, até porque, como eu disse, a Marcela está cuidando das nossas redes sociais, ela que acompanha o nosso trabalho, e eu aproveito para te convidar a curtir a nossa fanpage, não é isso? É Silvana Rezende Oficial. Ok? Não perca. Olha, e falando em rede social, a gente está sempre recebendo e-mails com perguntas, a gente está recebendo curtidas, e eu quero registrar aqui que a Rosa Maria Gaetani, pelo Facebook, mandou para a gente: assistindo ao programa Silvana Rezende, prestigiando com muito prazer a programação da TV+. Legal, Rosa, e continue com a gente. Olha, nós vamos agora, então, chamar as vagas de emprego que nós separamos para você. Açougueiro, assistente administrativo, atendente de padaria, conferente de mercadoria, cozinheiro geral, auxiliar de limpeza, consultor de vendas, manobrista, porteiro, promotor de vendas. Se você quiser mais informações, entre no nosso site www.silvanarezende.com.br. E é muito importante nós registrarmos, gente. Nós estamos tendo ofertas de emprego, mas infelizmente essas ofertas estão caindo no Brasil. Nós tivemos a informação, inclusive já saiu pesquisa, de que o mês de outubro deste ano foi o mês que menos gerou vagas de emprego. A gente teve a informação agora, porque o mês de outubro foi fechado. Depois que se fecha o mês, é que os dados saem, e nós tivemos a seguinte informação: fechou o número de vagas, e o que nós tivemos de vagas oferecidas com carteira assinada nunca foi tão ruim quanto em 1999. É uma pena que esses dados só saem depois da eleição, não é isso, gente? Nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Muita história pra contar, muita coisa pra levar.
O primeiro dia foi difícil, assim, pra mim. Eu tava com vergonha, assim, porque era tudo novo, né? O último dia foi, assim, alegre por ter terminado, concluído, mas com um pouquinho de tristeza porque acaba se desfazendo das amizades, né? Se vai distanciando. Eu já namorava, né? Quando eu entrei na faculdade, meu namorado também entrou junto comigo. Ele fazia administração e eu contábeis. E hoje ele é o meu marido. O sentimento que eu trago comigo é de alegrias vividas aqui. Oi, nós voltamos agora ao nosso programa, o programa Silvana Rezende. Olha, nós conversamos no bloco anterior sobre a importância das redes sociais. Você, não só como pessoa, mas você como empresa é muito importante hoje, cada vez mais, você estar nas redes sociais, promovendo o seu produto, promovendo a tua empresa. E, continuando nessa área de internet, nós vamos chamar agora um especialista e vai explicar pra gente, né, o que um site pode fazer, pode ajudar, o portal, o que é isso e o que a gente pode fazer para ajudar a tua empresa nesse sentido. Vamos então conversar com o publicitário Marcelo Rezende. Seja bem-vindo, Marcelo. Prazer. Que a gente já se conhece, não é isso, Marcelo? Sim. E aí a gente tem que falar, olha, não é faz um tempinho, né, Marcelo? Seja bem-vindo e pode sentar, obrigado, fica à vontade. Marcelo, site e portal, vamos começar por aí, tá? Qual a diferença entre um site e um portal? Tem diferença? Tem sim. Primeiro, boa noite a todo mundo, boa noite pessoal que está em casa. Silvana, boa noite, muito obrigado pelo convite. Eu acho que vai ser um papo bem legal. Tem uma diferença grande entre portal e site. Hoje as coisas estão um pouco confusas, os sites estão cada vez mais se modernizando, as pessoas têm necessidades diferentes de conteúdo e a principal diferença está aí. Quando eu procuro um site, eu quero o que desse site? Se eu quero uma informação muito técnica, muito direta, muito prática sobre um produto, eu vou chamar esse site de só site. É um site institucional, é um site de venda, é alguma coisa que me resume e é muito direto naquilo que eu preciso. Agora, se eu quero navegar por algum site que tem um conjunto muito grande de informações sobre um tema que me interessa, aí eu vou chamar isso de portal. Então, se eu for a um portal de automóveis, eu vou ter muitas marcas, eu vou ter muitos modelos, eu vou ter muitos tipos, eu vou ter notícia, eu vou ter comércio, isso é um portal. Agora, se me interessa um Opala 74 amarelo e eu vou a um site muito específico sobre rodas para Opala 74 amarelo, eu tenho um site, ele foca em um assunto. Além disso, a gente pode dizer que ele é mais estático também? Ou seja, não abre tanta janelinha te dando outros recursos, te dando outras informações no dia a dia? Vamos colocar um exemplo. Silvana Rezende tem um site por conta de... olha bem, aproveita e entra, tá bom? www.silvanarezende.com.br, porque nós temos um grupo, uma empresa que tem o programa de TV, que tem a consultoria na área de gestão de pessoas. Deixa eu fazer meu comercial também, né, Marcelo? Tem uma consultoria de pessoas, na gestão de pessoas, tem coaching que nós fazemos também, tem tanta coisa, olha que coisa boa, né? Empregos. Tem vagas de empregos. O Marcelo está falando porque o Marcelo está nos ajudando nisso, uma transição que eu acredito que seja entre o site, aí que eu ia chegar, entre o site, mas nós temos nesse site aqui, palestras, que é uma coisa que a gente faz também, informações sobre o nosso serviço, mas nós colocamos também lá notícias do dia a dia que tem a ver com
empregabilidade, que tem a ver com liderança, que tem a ver com os assuntos que nós trabalhamos. Seria, nesse caso, também pode ser um site que dê informações no dia a dia, mesmo que não seja só nossa, olha, a empresa tal está abrindo vaga em tal lugar. Isso também é site? O seu site está mais se assemelhando a um portal, porque... Tem prestação de serviço. Exato. Então eu posso ter, como agência de propaganda, a SGIC acha que tem um cliente que precisa estar no site da Silvana porque ele traz muita credibilidade para um produto. Então eu sou um perfil. Já aquela pessoa, o jovem que acabou de sair, se formou agora na escola e está procurando emprego, é um outro perfil de pessoa. Então, são pessoas diferentes que vão em busca de alguma coisa específica, mas eles formam um grupo diferente de pessoas. Agora, tem um empresário, tem uma loja, ou qualquer que seja a empresa. Ele vai fazer um site ou um portal? Quem está nos assistindo agora, para a gente prestar serviço, o que ele faz? Essa é a pergunta mais difícil que o empresário tem para responder. Qual é o objetivo dele de estar na internet? Então, na hora que ele responde isso, a gente determina o que deve ser feito. Eu vou te dar um exemplo. Se eu tenho uma empresa com 300 funcionários que vende automóveis e vou contratar uma empresa, olha, eu preciso fazer um site. Qual site? Não, um site. Deixa a gente numa fria. Nós não sabemos direito o que fazer. Olha, eu vou vender carros pela internet. Ah, bom. Olha, eu não vou vender carros, mas eu preciso que o meu estoque de veículos 0 km apareça. Tudo bem. Então, é um outro posicionamento. Então, ao responder essa pergunta, a gente foca. O que é que nós vamos fazer? Olha, eu tenho uma intenção de vender carro para o Brasil inteiro. É outra história. Então, nessa resposta, que precisa ser direta, é que a gente vai determinar o que fazer, se um site, se um comércio eletrônico ou um institucional. Tá, que pode estar fazendo isso. Agora, uma outra, aí eu queria saber, um publicitário é a melhor pessoa nessa área, então, para recomendar para ele o que ele deve fazer? É importante. Porque tem gente que faz site, que faz portal, não é isso? Porque entende a tecnologia. Mas quem que essa pessoa deve procurar para se consultar? Quando essa pessoa que faz site te entrega só o que você precisa, ou na verdade, só a sua encomenda, o risco é muito grande. Na verdade, ele tem que entender o que você precisa. Uma moça que trabalha com a gente, chamada Daiane, estava me contando sobre um livro que ela está lendo, e tem uma passagem muito interessante que o profissional diz o seguinte: ninguém compra uma furadeira pela furadeira. Eu compro furadeira pelos buracos que ela vai fazer na parede. Então, a utilidade que ela vai ter para mim. Como é que vai ser aquele buraco ali? Agora, se você me encomenda, Marcelo, faz um site para mim, e eu respondo, claro, faço, amanhã passa aqui que vai estar pronto. Ou seja, para que é esse site? O que eu estou fazendo? Então é importante que essa resposta seja dada e que o profissional que vai ouvir essa resposta entenda para te orientar e para falar assim, Silvana, vamos melhorar isso aqui? Vamos ajeitar ali? Você não acha que o seu objetivo vai ser melhor atingido se a gente chegar por tal caminho? Tá. Olha bem, estão nos acompanhando aqui pela internet, tá vendo? Porque nós estamos ao vivo pela TV e também pela internet. A Denise Cristina, Joaquim Oliveira, Carla Caetano, Ricardo Agostinho, Laila Duarte. Que bom, gente. Muito obrigada pela companhia aí. Continuem conosco. E chegaram perguntas também. João Ricardo do Boulevard. Ele pergunta o seguinte: a empresa que não tem site pode ser prejudicada pela sua concorrente? Que tem site, no caso, né? Sem dúvida nenhuma. Hoje a chance do site ser o primeiro contato com o cliente é enorme. Então eu tenho necessidade de um produto, vou até a internet, o que eu vou fazer? Vou ler no Google. Se a sua empresa não estiver figurando ali entre as opções, provavelmente ela vai ser penalizada. Mas aí comprar que de outro. Um ruim site também pode levar a pessoa até lá e fazer a pessoa não voltar, né? Pode também. Ela pode vender para o seu concorrente. Um site ruim pode vender para o concorrente. Não gostei disso aqui, vou procurar outro. Tá. Chegou agora a pergunta da Maria de Fátima, da Lagoinha. Antes de montar um site, é preciso identificar o público-alvo, ou seja, o cliente? Mais ou menos o que você tinha falado, né? Sem dúvida nenhuma. Não adianta eu fazer um site para quem admira opalas amarelos com o site todo verde e que tem ali um outro modelo de automóvel estampando o site. Então eu preciso saber o que é que aquela pessoa, como é que ela vai se identificar com o site, é a primeira coisa. E depois, eu facilitei a vida dela. Ela veio procurando a rodinha lá do Opala amarelo. Tá claro que essa rodinha está aqui?
Ou ela vai ter que procurar muito. Então, se eu complicar, ela também vai embora. Não adianta só conhecer o cliente. Eu não posso complicar a vida dele, eu tenho que facilitar. Agora, muitas empresas optam por não ter site ou não ter portal e ficarem mais no Facebook, ficarem em outras redes sociais e não no site. Quando que ela deve realmente partir e pensar em ter o site? Ela tem duas alternativas aí. A primeira é que a gente considera que o site ele é um vendedor 24 horas. Não descansa, não tem férias, ele fica ali, ó. Então você vai para a internet e você está vendo o site. Rede social, se não tiver interatividade, se não tiver um ser humano ali por trás, se não tiver um diálogo, uma conversa, ele vai lá e fala, nossa, faz 30 dias que ninguém responde aqui, que ninguém fala nada, que ninguém posta nada, isso aqui está abandonado. A credibilidade vai embora. E nós estamos falando 30 dias, é até um exagero. Uma semana hoje já é um problema. Dá mais trabalho, então, na verdade, a não ser que vá para as redes sociais, então, nessa coisa do dia a dia, mas tenha alguém para estar o tempo inteiro acompanhando o que está acontecendo. E a cultura da empresa precisa estar focada nisso. Ela precisa entender o seguinte, olha, pode ser que falem mal de mim. Tudo bem, vão falar mal de você, se você estiver aqui ou se você não estiver aqui, vão falar mal de você. Você está preparado para responder, para assumir erros, para pedir desculpa, para corrigir? Tem uma outra questão também. Você acredita que hoje, você estando no mercado, aquela empresa que não tem site, ela é vista hoje pelo cliente, pelo consumidor, com menos credibilidade do que aquela que tem? Eu acho que ela não é vista pelo consumidor. Mas ele sabe que se ela existe, uma empresa que existe, a gente sabe que existe, aí você vai procurar o site e não acha esse site. Você acha que ela perde credibilidade? Perde, e ela perde também quando coloca ali site de construção, esses artifícios que vão protelando a empresa a aparecer na internet. O consumidor, sem dúvida nenhuma, parte para outra. Isso não é incontestável. Tá, não dá para aceitar isso, então. Não. Quer dizer, agora, aquilo que você colocou, procurar alguém que realmente faça da melhor forma e que aqueles cuidados. Quais os cuidados que alguém que não entende de site, que é uma empresa que vai contratar alguém, cuidados que essa pessoa deve ter na hora de contratar alguém? Primeiro, procurar idoneidade. Hoje tem o mito do sobrinho, eu acho que já foi descartado. Eu tenho um sobrinho que faz. Eu acho que esse mito já foi um pouco superado, porque as empresas estão vendo como isso fica caro. Segundo, depois de procurar essa empresa e descobrir que essa empresa tem tradição de mercado, ou está começando com uma boa proposta, se ela tem profissionais de competência trabalhando ali. Então, se essa empresa tem uma boa equipe e uma boa proposta de trabalho, ela deve dar um crédito. Até porque coloca uma informação com erro de português lá. Você vai ter que imaginar que todo tipo de público vai acessar o teu site. E isso pode pesar muito para você também, né? A turma de internet, Silvana, está em contato constante com muitos erros de português, acaba desaprendendo. E nós temos grandes portais, eu estou falando dos maiores portais do Brasil, com erros absurdos. Mas por quê? É rápido demais, às vezes não dá para fazer uma revisão. Mas tem que ter esse cuidado. Tem que ter esse cuidado, porque o Google vai te localizar com erros, inclusive na busca. Né? Então, olha, a Thelma Costa do Jardim Mosteiro, ela pergunta como deixar o site mais visível nas páginas de busca. Opa, o mapa da mina você quer, Thelma. Thelma, conta pra gente. Tem um segredinho que eu guardo só pra mim. Mentira, mas é assim. Primeiro, um site bem construído e de forma simples, ele vai ser favorecido pelo Google. O Google acabou de mudar um algoritmo agora, a gente está na boca da Black Friday, e o Google mudou o algoritmo para os comércios eletrônicos. Estão todos enlouquecidos agora, né? Foi pouco tempo agora. O que é isso, mudar algoritmo? Para quem está em casa e não entende, é leigo. O Google tem alguns robozinhos que ficam navegando a internet toda. Ele tem robozinhos que ficam fazendo isso. E esses robozinhos seguem um critério. Então eu tenho que ter um título bem colocado, o site tem que descrever bem, em termos de código, aquilo que fica por trás, aquilo que a gente não vê, mas que quem programa sabe o que fazer. Então o site da Silvana Rezende, a gente entra lá, tá bonitinho. Só que atrás do site da Silvana Rezende, escondidinho, tá assim, este site é de uma pessoa que está na televisão, e o Google vai ler isso. Então quando eu procuro lá, pessoa famosa de Ribeirão Preto, que está na televisão, faz coaching, como é que ele sabe que é Silvana Rezende? Eu informei ao Google antes, escondidinho. E o Google tem critérios. Coloca primeiro uma informação importante, depois palavra-chave, e isso tudo vai escondido. Aí o Google muda algumas regras.
E as empresas que tinham todo um trabalho, fizeram um trabalho enorme. E agora? A descobrir qual que é a técnica, como fazer isto, agora está tendo que refazer. Refazer, reconstruir. Em plena época que você vai colocar ali, menor preço de televisão, 42 polegadas. Tá. Qual site o Google vai indicar? Aquele que estiver mais bem preparado. É nessas horas que a equipe tem que estar de olho nisso. Normalmente o cliente não pode pedir, troca meu algoritmo, ele não tem que estar ligado nisso, mas a equipe que está do lado dele tem que fazer de forma automática. Agora vamos supor que alguém não tenha condições de contratar uma empresa, uma empresa de publicidade, tem alguém para fazer. Existe algum lugar onde a pessoa possa buscar informações, não para fazer o site, porque aí tem que ser uma questão técnica, mas para saber se o seu site está mais adequado? É no Google mesmo, perguntando, fuçando e tentando aprender? O seu melhor amigo é o Google. Você procura você mesmo ali. É o tio, o pai, o amigo, em todos os momentos. Seu melhor amigo e seu melhor inimigo. Eu tive um cliente uma vez que chegou dizendo pra gente o seguinte, eu preciso sumir do Google. E isso é muito mais difícil. E aí não tem jeito mais, não, porque é deixa muito mais rastro. difícil do que aparecer no Google. Exatamente, porque, por exemplo, uma coisa postada não tem como, né? Porque está em alguém Tá pode chegar lá e colocar outra vez, não tem condições. Marcelo, olha, muito obrigada, chegaram aqui várias perguntas, eu acho que tem mais perguntas aí, mas não vai dar para responder. Se você tiver alguma dúvida, você entra em contato conosco, depois a gente passa a pergunta para o Marcelo, isso é muito importante. E a gente vai ficando por aqui, obrigada pelas suas dicas, obrigada pelas suas informações. Tá bom? Cuida direitinho, ele está agora refazendo e vamos ver, você vai ser a melhor nota, para ver se ele está fazendo o melhor site para a gente mesmo. Acompanhe o nosso site, as mudanças que ele vai ter em breve. Nós vamos ficando por aqui, um grande abraço para você e até semana que vem, com certeza. Boa noite, obrigado.